Fala galera, concurseiros e concurseiras de todos os cantos. Eu tô aqui no meu cantinho do isolamento acústico, aqui onde eu fecho os vidros e dá para falar sem interrupção sonora. Mas hoje a dica e a informação que eu quero passar aqui é para os OABeiros, essa galera aí que vai fazer exame da ordem, que está cursando aí direito, está no oitavo, nono, décimo período, ou que por acaso não passou. Tem gente que faz aí uma, duas, três, e eu quero dizer, se você reprovou na OAB, faz de novo, tenta, o importante é você passar, e isso daí, cada um sabe as suas limitações, cada um tem o seu histórico de estudo, cada um às vezes, na minha época da faculdade, tinha gente que era nota 10 na faculdade, mas não sabia resolver prova. Tem a questão emocional, tem a tensão, tem a cobrança ali pelo resultado. Então cada um tem suas dificuldades. Mas o importante é fazer e ir lá e tirar a sua carteirinha da ordem, né? Então quando eu fiz a minha, eu acho que foi o exame 31º, 32º, não lembro agora. Já está no 37º, se eu não me engano. Puxei até hoje. A dica que eu quero dizer, vai lá e faz logo essa inscrição, porque só dura uma semana. E na época da faculdade, muitos colegas deixaram de fazer porque ficaram esperando, quando viu, passou o prazo. Então faça o seu exame aí da ordem, faz com calma, dá para passar, resolve exercício, que a melhor forma é você resolver as questões anteriores e ver como eles cobram ali na prova. Não precisa estudar tudo, porque eu não sabia muita coisa no exame da ordem, mas eu tinha bagagem de concurso e utilizei aquilo que na época eu estudava. Eu vinha de uma batalha aí, diversas batalhas de TRT. Então eu caprichei no constitucional, no administrativo, no processo de trabalho, no direito do trabalho, e isso foi me garantindo pontos. Teve matéria que eu desprezei como empresarial, impossível para mim, nunca estudei, e outras que eu não dei muita atenção, porque eu precisava só fazer meus pontinhos, e mesmo assim eu passei dos 50 pontos. E a banca depois ainda anulou umas 5 questões. E foi uma prova bem difícil. Eu olhando os outros exames, naquele exame que eu fiz ali, ele mudou, a banca mudou um pouco e pegou, mas assim, pegou uma veia mais concurseira. E na minha micro-região aqui tinha mil inscritos que fizeram a prova e só 249, ou seja, 25% apenas passaram para a segunda fase. E a prova foi difícil. Mas a galera que tentou de novo conseguiu. E muita gente reprova na casa dos 36. Em vez de fazer ali 40, 41, faz 36 e por pouco não passa. Então pega questões, foca aí em umas 6 disciplinas. Não precisa dominar tudo, não se desespera, que dá para passar no exame da ordem. E o recado que eu quero deixar aqui relacionado ao exame da ordem é contar a minha experiência, como eu fiz, como eu passei. Porque quando eu me inscrevi para o exame da OAB, eu não tinha intenção de fazer a OAB. Por ser servidor, eu não podia advogar na época. Depois aí mudou e a gente passou a advogar em causa própria. Mas não podia. Então eu não tinha nenhuma intenção, desde que eu iniciei a faculdade de Direito, de fazer a OAB, porque eu não queria advogar. Eu queria fazer concurso que exigisse a graduação em Direito. E aí fiz minha inscrição, fiz a primeira fase, não estudei nada, mas a minha bagagem de concurseiro fiz ali com folga, passei. E a segunda fase, quando eu fui ver, ela caiu no mesmo dia de um concurso que eu teria que viajar para a capital para fazer umas 3 horas de viagem. E esse concurso caiu no mesmo dia da segunda fase da OAB. Porém, tava aquela coisa da pandemia ali, né? E eu tava sentindo dor no corpo, febre. Eu falei, nem vou fazer essa prova. Até porque eu não estudei. Eu me inscrevi nesse concurso mais por impulso. E, na verdade, olhando bem, eu não estudei. Não vou fazer essa prova. Isso foi na véspera da prova, que era o mesmo dia do exame da ordem, a segunda fase
da OAB. E aí eu disse, já que eu estou aqui, amanhã eu vou fazer a prova da OAB. Mas eu não estudei nada, eu não sei nem como vou fazer uma peça, porque uma coisa é você fazer uma faculdade de Direito e estudar para exame da ordem, para advogar, e outra coisa é você levar uma graduação inteira focado em concurso. Quando você leva a graduação nesse sentido, tem matérias lá do ramo do direito que você empurra com as coxas, como eu empurrei o direito empresarial, que para mim é um calo, sei nada. Então, o direito civil eu também empurrava. E agora o exame da ordem é outra pegada. Quem vai advogar também tem vários ramos. Então, eu estava despreparadíssimo para fazer essa segunda fase. Eu nem vadimeco tinha. Para você ver, eu não tinha vadimeco. E vadimeco atualiza aí toda hora, né? Eu acho que era 2020 e eu estava com vadimeco de 2018 e eu não tinha, alguma coisa assim. Eu saí pedindo emprestado. E aí um colega, e ele é prova disso, o Lucas, ele faz engenharia, mas tinha um vadimeco, só que esse vadimeco estava 2 anos atrasado. E de um ano atrás houve várias mudanças na norma, principalmente constitucional, teve algumas emendas, muitos entendimentos. Eu escolhi constitucional e eu vou falar sobre isso. Mas enfim, peguei aquele vadimeco desatualizado, fui lá fazer a prova. Eu tinha escolhido o constitucional, usei toda a minha bagagem de concurso e usando aquele vadimeco desatualizado, eu consegui os pontos para passar e passei na OAB, na segunda fase. E aí, qual é a dica que eu quero te dar? É sobre a escolha da disciplina ali que você vai escolher para fazer a segunda fase, que vai ter a peça e vai ter aquelas questões discursivas. Como eu sou concurseiro há um bom tempo, na hora de escolher a segunda fase, a matéria da segunda fase, né, eu escolhi direito constitucional. Porque qualquer concurseiro tem que passar pelo direito constitucional. A Constituição ali você vai lendo os artigos, vai vendo de qual artigo a qual artigo fala sobre determinado tema. Manusear a Constituição se torna muito fácil para o concurseiro. Então eu optei pelo direito constitucional na segunda fase, pensando que dentro do direito constitucional também tem aquelas leis ali focadas muito por remédio, para ação, para as ações ali de controle. Então eu escolhi direito constitucional e foi a melhor opção que eu fiz. Porque se eu escolhesse outro ramo, inclusive o direito do trabalho, que era o que eu tinha mais afinidade, mas a peça trabalhista, ela tem muitos detalhes e ela dá muito trabalho. Então eu escolhi direito constitucional e resolvi fazer a segunda fase da OAB na véspera. Usei o meu conhecimento de concurseiro e levei um vadimeco desatualizado. Tudo para dar errado. Mas qual foi o up da coisa? E aqui é que eu quero te dar o pulo do gato. No dia da prova, que a prova é realizada à tarde, 1 da tarde, eu acordei 5 da manhã, tomei uma dipirona, porque se eu chegasse lá com febre eu não ia entrar, me enrolei num edredom e comecei a estudar como identificar as peças de direito constitucional. E o que eu quero dizer é que lá na frente, quando chegar próximo ali da segunda fase da OAB, dessa última edição, que as inscrições vão começar agora, dia 12, eu vou fazer um vídeo mostrando, vou pegar um quadro com caneta lá, né, para poder fazer aqueles detalhes e vou mostrar como eu usei, como eu estudei para não errar a peça. Porque por mais que você esteja capacitado, mas se você errar a peça, o tema, qual é a ação ali, você perde a segunda fase e isso daí é traumático. Porque você sente que nadou e morreu na praia. Então eu usei esse método, essa forma de identificar a peça, de pegar as características. Não tem nada mistério, não é um vídeo daquele que fica aí rolando, que vai prometer fazer um milagre, coisa especial, não é nada disso. É só te mostrar o básico, fazer apontamentos do que dentro daquele caso concreto, dentro daquela questão gigante que a banca vai te dar, ela vai contar uma historinha e ela vai fazer diversos apontamentos que vai fazer você pensar que é uma ação de controle, que é um recurso, que é
que é A, que é B, que é ação tal, vai te levar a te induzir qual seria a competência, para que juiz, para que juizado você vai direcionar aquela peça, vai te confundir um pouco às vezes ali na qualificação. Então, eu fui estudando, enrolado no edredom, tomando dipirona. No dia da prova, a prova era tarde, eu acordei 5 da manhã e fiquei de 5 da manhã até as 11 horas, só estudando como identificar as peças, característica das peças. Quando eu cheguei lá no dia da prova, eu fiquei só uma hora lendo a questão e marcando os pontos, dizendo, eu não posso errar, eu não posso errar, eu não sei, mas eu não posso errar qual é essa peça. E fui marcando e fiquei em dúvida mais as palavras-chave. E a minha intenção no meu canal e na minha página do Instagram é trazer exatamente essas palavras-chave, esses apontamentos que te fazem acertar a questão, inclusive na segunda fase do exame da ordem. E eu peguei aquelas palavras-chave e fiquei entre dois tipos de ação de direito constitucional. E uma palavrinha lá me levou a fazer a peça correta. Não tirei uma nota alta, não estudei nada para a segunda fase. Constituição já sabia mexer, porque quem faz concurso lê Constituição. Peguei mais algumas leizinhas ali relacionadas aos remédios e ações de controle para poder ficar no gatilho se precisasse. E quando eu fui ver, não fundamentei muito bem, não fui muito top na peça, mas consegui passar. E quando foi para as questões discursivas, que cobrou direito constitucional, nessas eu arrebentei, porque eu sabia direito constitucional, eu sabia em que parte da Constituição ia tratar daquele tema. Constituição é fácil de ler e o próprio Vadimeco ele te dá ali de tal artigo a tal artigo, vai tratar de garantias fundamentais, competências, administração pública, da parte da saúde, da economia, enfim, do poder judiciário, do poder legislativo, do poder executivo. Então foi bem tranquila. Então, se você ainda está na dúvida, as inscrições vão abrir agora há pouco. Se você não sabe para que ramo do direito você vai escolher para a segunda fase, eu te dou um conselho: faz para constitucional. Constitucional não é muita gente que escolhe, mas também o número de reprovação para quem escolhe constitucional é bem baixo, porque tem uma maneira fácil de você identificar com a peça, e você acertando a peça é garantia quase que absoluta de você ser aprovado na OAB. A maioria das pessoas que reprovam na OAB é porque erram a peça. Acerta até as questões discursivas, porque todo mundo que escolhe uma determinada matéria, um determinado ramo do direito para a segunda fase, ele já tem noção do que ele está escolhendo. Eu peguei uma chuva, tô com o cabelo molhado e agora tô suando. Ele já tem uma noção daquele ramo do direito, então ele vai arrebentar na discursiva. Mas na hora da peça, se ele der mole, ele erra e ele zera a prova. Então, a minha intenção aqui é essa. Mais para frente eu vou fazer um vídeo passo a passo das palavras-chave, como você vai identificar a peça dentro do direito constitucional. E desde já, se você não tem domínio da matéria, escolha direito constitucional, porque é a mais fácil e é a que menos reprova na segunda fase. Desde já, um abraço, estuda que a tua vida muda.